você já teve um infarto, ou um amigo, um familiar, seu marido, sua vizinha, presta atenção nesse vídeo, porque os cuidados depois de um infarto são especiais e fundamentais para você viver uma vida normal. Neste vídeo falarei tudo sobre esse tema e já te peço um like e vem pro vídeo. O infarto é uma obstrução da artéria coronária, onde há obstrução, há falta de fluxo de sangue nesse sistema. Desse modo, o sangue que falta, que para de fluir nessas artérias, vão causar a necrose, ou seja, o músculo cardíaco ele vai morrer as suas células. E quando essas células morrem, infelizmente pode haver alguns problemas. Um dos problemas que há é que essas células que morreram formam um tecido cicatricial, como se fosse um corte que você tem na pele e formasse uma cicatriz. No coração é mais ou menos desse modo. E essa cicatriz no coração, ela não melhora muito o coração, muito pelo contrário, ela deixa aquela parede do coração não batendo mais efetivamente do jeito que era. É só você pensar que, por exemplo, que você tinha um coração que era um motor como se fosse um carro 2.0 e depois de um infarto você ficou com um motor de 1.6. Você perdeu, dependendo do tipo do infarto, da extensão do infarto, você perdeu força de contração. Alguns indivíduos podem ter um infarto tão extenso que pegou uma artéria tão importante, que obstruiu uma artéria tão grande que irrigava uma parte muito importante do coração, fazendo com que a fração de ejeção, ou seja, a força que o coração ejeta o sangue para os outros sistemas, ele perca a força de forma muito expressiva. Desse modo, a fração de ejeção que era 70%, 60%, que é o normal, ele cai para 10, 20, 30%. Isso pode acontecer, infelizmente. O infarto, quando forma uma cicatriz no coração, também é muito importante avaliar se o paciente não está fazendo arritmias cardíacas, arritmias ventriculares. Depois de um infarto, pode acontecer em qualquer época da vida com que esse indivíduo tenha arritmias ventriculares. E às vezes, dependendo da extensão do infarto, da cicatriz, essas arritmias cardíacas podem ser fatais, é o que chamamos de arritmias malignas. Mas tudo que eu falei aqui é importante você entender uma coisa. O infarto foi decorrente do processo de aterosclerose, que é a formação de placas de colesterol em um sistema cardíaco, no seu sistema vascular do coração. Dessa forma, essa progressão da aterosclerose tem que ser impedida, tem que ser paralisada, pois o avanço da aterosclerose pode fazer outros problemas em você. Identificar que você teve um infarto é identificar também outras lesões em outros sistemas. Por exemplo, as carótidas podem também estar com placas de colesterol. As carótidas e as vertebrais são as artérias que levam o sangue para o nosso cérebro. Dessa forma, você tendo outras placas aqui também, nesses sistemas, podem ser um fator de risco para você desenvolver um AVC, um derrame. Por isso, quando você identificar que teve um infarto, é importante que o seu médico avalie também os outros sistemas. Uma condição que você tem que entender que depois de um infarto você deve fazer é tomar medicamentos para o resto da vida. Isso é verdade. As terapias que tem para o infarto, elas vão consistir em prevenir outros infartos, principalmente se você já tem stents no coração, aquelas molinhas metálicas que abriram a artéria durante o seu infarto, ou então até mesmo se você passou por uma cirurgia cardíaca de ponte de safena, de artéria mamária. Todas essas cirurgias, todos esses procedimentos que foram feitos não tiram a sua responsabilidade de tomar a medicação. E uma das medicações que você vai tomar de qualquer forma são as estatinas, que são os remédios para diminuir o nível de colesterol e também para estabilizar e paralisar a progressão dessas placas de colesterol. Esses medicamentos são utilizados em todos os pacientes que já sofreram um infarto. Dessa forma, a prescrição das estatinas, podendo ser simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, todas essas que o seu médico escolherá dependendo do seu perfil, é importante você utilizar.
Não é só os níveis, não importa que seu nível de colesterol esteja normal, isso não importa. E o que importa é que a prescrição da estatina tem que ser para sempre, pois você vai precisar paralisar todo o processo de aterosclerose, independentemente dos níveis de colesterol. Ela vai estar progredindo mesmo que o seu colesterol esteja normal, mesmo que seu colesterol esteja em níveis adequados. Então, é um erro acreditar que você, se tiver um colesterol normal, você pode parar a estatina. Isso é um erro grave que eu vejo as pessoas fazerem. Então, é por falta de informação. O nível do colesterol não depende de você tomar ou não a medicação. Infartou, teve que colocar stent, revascularizou, é com remédio do colesterol para sempre, pois, independentemente dos níveis de colesterol, você vai estabilizar e impedir com que a placa forme em outros locais também, além daquele que foi submetido a uma angioplastia ou então um bypass cirúrgico por uma ponte de safena ou uma ponte mamária. O outro medicamento que você vai ter que tomar para o resto da vida é o AS, o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele provou-se que depois de um infarto, você tomar ele para sempre, ele tem benefícios sim na sua mortalidade e também de diminuir o risco de novos infartos e novos eventos. A prescrição do AS ou de outros similares deve ser feita em todo paciente que recebeu um stent ou também nos pacientes que foram revascularizados do coração, que fizeram a cirurgia cardíaca. Esse medicamento é muito importante que você tome para o resto da vida, mesmo que você tenha tido um infarto jovem. Lógico que alguns pacientes podem ter contraindicações para o uso do AS. Isso é muito raro e deve-se pensar no risco-benefício dessa terapia ou se vai colocar outro substituto ao AS para esse fim. No caso dos pacientes que tiveram, então, um infarto e colocaram um stent, que é aquela molinha metálica no coração, podendo ser um, dois, independentemente do tanto de stents que você colocou, você deve fazer uma terapia com medicamentos do tipo clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Esses medicamentos, eles vão ajudar a manter o stent livre de coágulos, de tromboses. É uma medicação importante, só que não é para o resto da vida. Geralmente, esses medicamentos podem ser prescritos de 6 meses até 1 ano para os pacientes, a depender do risco. Alguns pacientes que têm risco elevado ou não têm condições cirúrgicas e têm que fazer outras terapias, devem tomar o medicamento para sempre, mas isso são casos isolados que o cardiologista deve avaliar com você. Além desses 3 medicamentos, agora o paciente vai ser avaliado para outros medicamentos a depender do seu caso. Medicamentos que controlam a frequência cardíaca, medicamentos que vão diminuir a área da cicatriz no coração, tudo isso é importante. Então, beta-bloqueadores geralmente vão fazer parte dos medicamentos que vão diminuir a frequência cardíaca, controlar arritmias cardíacas, necessitando então de frequências menores para evitar consumo elevado do seu coração. Então, é importante e já mostrou-se que melhora a sobrevida desses pacientes que já tiveram infarto, os medicamentos beta-bloqueadores, metoprolol, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, esses medicamentos foram consagrados para essas terapias pós-infarto. Então, fazer o tratamento também impede a progressão, a remodelação do coração para que ele não fique inchado, dilatado ou crescido. Outra condição que pode ser feita também no tratamento farmacológico e pode ser para sempre também, como os beta-bloqueadores, são os medicamentos do tipo losartana, captopril, enalapril. Esses medicamentos no paciente que tem uma cicatriz no coração, eles podem diminuir essa progressão da cicatriz e melhorar também o remodelamento cardíaco, que é essa condição que o coração vai dilatando ao longo do tempo. Então, depende do paciente que teve um infarto e teve extensão desse infarto, acometeu várias paredes do coração e isso causou esses transtornos aí para o paciente. Essa terapia, principalmente com esses medicamentos, ela pode ser feita para o resto da vida também, a depender do caso. Para você entender que mesmo que você tenha tido um infarto jovem, com 40, 35 anos de idade, esses medicamentos são para o resto da vida, como eu falei. Entretanto, modificações do estilo de vida são importantes. Atividades regulares, atividades físicas regulares, vão prevenir
Novas placas de colesterol no seu coração vão prevenir também que você tenha uma capacidade funcional baixa em caso de piora da insuficiência cardíaca. O condicionamento físico de um paciente depois do infarto é importante. Não é recomendado que ele fique em repouso, muito pelo contrário. As atividades físicas fizeram com que o paciente melhore muito a sua saúde cardiovascular e é o que falamos em reabilitação cardíaca. Não tem nenhum paciente que esteja em tratamento otimizado, esteja bem, que não possa fazer atividades físicas. É importante que seja sempre orientado por um profissional para que faça adequadamente essas atividades. Outra condição que deve ser mudada é a dieta. Existem pacientes onde a dieta impactou muito no desenvolvimento do infarto e essa mudança de estilo de vida também tem que ser feita na dieta. Uma dieta mais balanceada, rica em fibras, vegetais, retirando alimentos que são processados, industrializados, com gordura trans, é muito importante. Então, uma readequação alimentar, uma melhora na dieta, realizada por um profissional, é muito importante. Então, não deixe de se consultar com um nutrólogo, com uma nutricionista para fazer uma dieta adequada para vocês. Esse vídeo é um vídeo muito importante para pacientes que já tiveram infarto e tem muitas dúvidas e tem muitos questionamentos, pois houve muitas coisas aí de pessoas leigas que acabam atrapalhando e prejudicando no tratamento desses pacientes. Eu espero que eu tenha explicado tudo direitinho para vocês, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu irei te responder. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.